Bom dia a todos, a paz e a graça. Convido você a ficar de pé. Faremos leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Voltaremos à exposição do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Evangelho de Jesus. Louvado sejas. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a tua palavra. Senhor, aqui estamos diante de ti, diante da tua palavra, lida e que agora será exposta. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E peço a ti, Deus, que nos guie no entendimento e a sabedoria que traz as tuas escrituras às nossas vidas. Estamos totalmente dependentes de ti, totalmente dependentes do teu Espírito. Somos, Deus, como o pó da terra, somos como nada, necessitados de ouvir a tua voz, necessitados de encontrar a ti, necessitados de ser alimentados espiritualmente por ti. Que nessa manhã, Deus, possamos receber o pão vivo que desce do céu às nossas vidas e que sejamos, Deus, amoldados e transformados através da sua palavra para a glória de Cristo Jesus. Que nós se encontre, Deus, discípulos que não somente ouvem, mas que praticam a tua palavra. Por isso te pedimos, toma a primazia nessa mensagem, toma o primeiro lugar e seja o teu nome engrandecido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se. Nem diz o Marcelo, com esse microfone aqui não dá nem pra gente andar, né, Marcelo? Não dá nem pra correr. Ele fica parado, sem andar muito. Amém, meus irmãos. Nós iremos retomar as mensagens que havíamos começado desde o princípio dessa igreja, a falar sobre o caráter do verdadeiro discípulo, a falar do caráter daqueles que fielmente servem a Deus. Quais as características, quais os conceitos, quais são as qualidades de um verdadeiro discípulo. Nós retornaremos à exposição do Sermão do Monte e nós hoje iremos... Misericórdia, arrebatamento, segura aí, Marcelo. Nós iremos explanar, na verdade, o verso 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas para nós entendermos de fato... Para nós entendermos esse versículo 10 aqui,
dos bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, nós temos que voltar lá no verso 6, que fala sobre os bem-aventurados que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Quem pregou esse sermão fui eu, esse versículo 6. E na ocasião da pregação desse sermão, muitos dos irmãos aqui não estavam por causa do corandel. Então, eu achei válido hoje nós voltarmos a esse versículo 6 para podermos elucidar a questão da justiça, o que é a justiça, de que justiça é essa da qual Jesus ele está falando, que justiça é essa que ele vem ministrando aos seus discípulos, que ensinamento é esse que ele quer transmitir a cada um de nós. Então, quando nós voltamos lá no verso 6, que ele vai falar de justiça, ele fala de dois aspectos muito interessantes, porque ele vai falar bem-aventurado, ou felizes, ou cheios da presença de Deus, são aqueles que têm sede e fome. E hoje nós podemos falar de uma maneira bastante plausível, aqueles que fizeram um jejum, puderam experimentar um pouco de fome aí, puderam sentir uma dor de cabeça, até mesmo uma dor ali no estômago por não ter nada na barriga, né? Então, a fome, ela é uma necessidade humana, assim como a sede. E é algo que faz parte de nós. Nós já nascemos com essa codificação em nosso DNA prontos para pedir alimento. Desde criança, desde muito bebê, nós já somos assim, por natureza, voltados à alimentação do corpo, à nutrição do corpo. Você vê, quando um bebê ele está com fome, a primeira coisa que ele vai fazer é chorar. A primeira coisa que ele vai fazer é gritar e pedir pelo peito da mãe. E nós, adultos, também, quando estamos com fome, a nossa nosso primeiro impulso é procurar um doce, né? Procurar uma rapadura, procurar alguma coisa para poder já levar a nossa glicose. Então, quando Jesus aqui usa fome e sede, ele não está falando de uma simples metáfora. Não é simplesmente algo distante de nós, mas é algo pertinente à realidade humana. Ter sede e ter fome é algo humano, é algo essencial para manter a vida humana. E quando ele fala dessas coisas essenciais, nós vemos aqui que ele dá muita ênfase que bem-aventurado é os que têm sede e fome de justiça. Não é simplesmente algo qualquer. Não é simplesmente algo trivial, não é simplesmente algo passageiro, mas ele está falando daquilo que deveria ser essência para nós. A marca do verdadeiro discípulo é aquele que sente necessidade pela presença de Deus, aquele que tem fome e sede pela presença de Deus. São aquelas pessoas que não conseguem viver um minuto longe da presença de Deus. Ter sede, ter fome nesse contexto de justiça é ter sede da própria presença de Deus. E se nós, como homens e mulheres, não tivermos sede e fome de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. E aqui começa a nossa primeira reflexão. Muitas das vezes nós levamos uma vida de apatia, uma vida de mornidão espiritual, uma vida de até apostasia espiritual, quando nós não conseguimos sentir prazer nas coisas de Deus. Quando nós não conseguimos sentir prazer em praticar um devocional diário, em dobrar os nossos joelhos em oração ou buscar a presença de Deus através de um jejum, de um ato de santificação. E isso deve nos chamar a atenção e chamar a nossa reflexão interior para ver aonde o nosso coração está, se ele está perto ou longe da presença de Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus anelam pela presença do seu Pai. Aqueles que são chamados segundo o seu nome, eles anelam para estar cada vez mais perto, saciando a sua sede e fome de justiça. E justiça, que justiça é essa que Jesus vem falando no versículo 6? De que justiça é que ele está tratando?
não é da justiça filosófica grega, romana, não é da justiça do Alexandre de Moraes, dos ministros do STF, não é dessa justiça. Mas quando a Bíblia fala de justiça, ela fala do próprio caráter de Deus, da própria essência de Deus, da própria perfeição de Deus, de quem Deus é de fato. Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que a maneira dele transmitir essa santidade é através da sua justiça para com a humanidade. Então nós precisamos entender que a santidade de Deus, ela se preserva por meio da sua justiça, e da sua justiça manifesta a cada um de nós, como nós vamos ver mais aqui na frente. E quando nós analisamos os termos, e aí o Aizamak pergunta, você gosta muito de hebraico, né? Você gosta muito de cultura judaica, mas não tem como você não aprofundar o texto, se você não procurar entender o que cada palavra e cada contexto carrega em si. O hebraico está distante de nós, o hebraico bíblico está distante de nós mais de 2000 anos. Palavras que tinham significados naquela época perderam ou foram ressignificadas ao longo de 2000 anos. Então é muito interessante nós voltarmos às raízes para poder entender de fato o que o texto ele tem a trazer. O que o texto ele tem a falar, o que o texto, de fato, queria transmitir naquele contexto de Mateus 5. Então, justiça é uma palavra hebraica que se chama tzedek, a justiça de Deus, o tzedek de Deus. E o interessante é que o tzedek origina uma outra palavra que é o tzadik, que são as pessoas consideradas justas. Para a cultura hebraica, uma pessoa que era considerada justo era de fato um homem que andava ou uma mulher que andava com Deus. Então, sermos considerados justos é sermos considerados imagem e semelhança de Deus naquilo que Deus é, perfeito e santo. Então, Tzedek, ele revela a ideia de retidão, de equidade, de padrão, de conformidade moral, de perfeição no caráter. Então, essa palavra, ela carrega uma conotação muito grande, porque ela só era usada, não a revelia, não de qualquer modo, mas quando uma pessoa era considerada um tzadik, era porque realmente aquela pessoa tinha alcançado algo muito especial diante da presença de Deus. Ele tinha alcançado um relacionamento muito profundo diante da presença de Deus. Era alguém que realmente tinha uma dedicação plena aos caminhos de Deus. Então, quando nós vemos a justiça de Deus, nós temos que tomar para nós uma pergunta que é trivial. Será que nós temos sido considerados justos? Será que nós podemos ser considerados tzadiks diante dessa sociedade corrompida? Será que, de fato, nós estamos buscando para a nossa vida esse caráter de retidão, de moralidade, de perfeição que Deus tem? Será que nós estamos buscando em Deus sermos perfeitos, santos, como Ele é? A justiça de Deus revela a perfeição de Deus, revela o caráter de Deus. Então Jesus está aqui explanando, falando que aquele que tem sede e fome pelo caráter dele, de Deus, será saciado. Vai encontrar os rios de águas vivas e será plenamente satisfeito em suas necessidades. E nós devemos parar para pensar, que necessidade nós temos buscado saciar? Quais necessidades têm sido prioridade para as nossas vidas? Quais as necessidades que realmente nós temos buscado cumprir para que nós venhamos estar plenamente satisfeitos? Será buscar a Deus ou buscar as coisas deste mundo? Será estar diante da presença de Deus ou da presença dos homens? Salmos 11, 7 vai dizer, porque o Senhor ele é justo, ele ama a justiça, os retos verão o seu rosto. Em Gênesis 18, 25, Abraão vai dizer, não faria justiça o juiz de toda a terra? Essa declaração ela revela que Deus não apenas pratica a justiça, mas ele é essencialmente justo. Então nós temos que entender o que é essa justiça. O que quer dizer essa justiça? O que Cristo quer passar para nós através dessa justiça?
E a cosmovisão reformada, a justiça não é apenas algo que Deus faz, mas é aquilo que Ele é. É o padrão absoluto de tudo o que é bom, verdadeiro, reto. Sua justiça, ela é a essência do seu ser, ou seja, ontológica. E não deriva de qualquer lei extrema, de qualquer lei, de qualquer lei que esteja fora dele. Porque se nós temos lei, é porque nós temos Deus. E o padrão de Deus requer para nós uma lei perfeita, como nós vamos ver em todo a Torá. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Então, Deus é a lei em si mesmo, vai dizer Calvino. Deus, ele é a perfeição em si mesmo. Deus, ele é a exigência do cumprimento das coisas em si mesmo. E a justiça de Deus, ela é revelada através da história. Para nós entendermos a justiça de Deus, nós temos que voltar desde o princípio, desde a Torá, aonde Deus, ele busca transmitir a sua santidade, onde Deus, ele coloca os preceitos morais, os preceitos cíveis e os preceitos ritualísticos para as pessoas poderem se achegar a ele. Você vai ver todo o cuidado de Deus se manifestar por meio da sua palavra ao seu povo, para ensinar o povo da maneira correta a buscar a Deus. A preocupação da Torá é essencialmente mostrar a santidade de Deus a um povo. Mostrar a um povo como Deus requer ser adorado. Mostrar a um povo como Deus quer se relacionar. Mostrar ao povo que ele é extremamente perfeito, santo e justo. E que ele quer que nós também o adoremos da mesma forma que ele é. Mas embora em nossa humanidade falha, nós não venhamos conseguir, a não ser por meio de Jesus Cristo, como nós vamos ver aqui. Então, a justiça de Deus, ao meio pela qual ele protege e expressa a sua santidade, em Deuteronômio 16:20 vai dizer: a justiça somente, a justiça seguirá. Levítico 19:2, sede santos, porque eu, vosso Deus, eu sou santo. Então Deus, ele mostra o seu padrão. Deus, ele está revelando a maneira que ele quer ser buscado, porque ele é justiça e perfeição e santidade em efeito. Então é dessa forma que ele se apresenta na Torá. E ao continuar analisando a Bíblia, nós vamos ver nos profetas, os profetas buscam denunciar o pecado da nação de Israel e apresentando aquilo que estava em desconformidade com a lei de Deus, chamando o povo para perto de Deus, apontando a necessidade de fidelidade a Deus em meio às circunstâncias da vida. Os profetas vão apontar ao povo o caminho, vão apontar o povo a direção, ao povo que estava se desviando, ao povo que estava se entregando por meio de coisas que não eram a vontade de Deus. Então Deus, ele manda em cada época, em cada tempo, os seus profetas para trazer de volta o povo a uma vida de santidade e justiça. O que Deus busca em nós é que nós venhamos andar em justiça, que nós venhamos andar em santidade, que nós venhamos manifestar o caráter dele na terra, independentemente da circunstância na qual nós estejamos inseridos. Porque é muito fácil nós nos desviarmos, é muito fácil nós errarmos o caminho que é Cristo, buscando outros caminhos que não é a verdade. É muito fácil hoje para nós deixarmos nos levar pela circunstância, porque a circunstância às vezes nos tira o foco de Deus. Os nossos olhos, eles ficam voltados simplesmente para dentro de nós, buscando cada vez mais a satisfação pessoal das nossas necessidades. Nós esquecemos que nós devemos manter o padrão de fidelidade ao Senhor. Porque os profetas, eles estão batendo aqui na tecla, sede santo, vocês têm que ser santos. O caminho para Deus é um caminho de santidade no cumprimento da lei até então. Miqueias 6:8 resume essa exigência de Deus dizendo que pratiques a justiça, ames
a misericórdia e andes humildemente com Deus. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Nós vamos ver que muitos dos contextos na quais os profetas estavam inseridos era um contexto de assolação social, de corrupção, de grande desvio moral da lei de Deus. E o povo não estava mais preocupado em seguir a vontade de Deus. E assim é hoje também na nossa sociedade. Veja como nossa sociedade se encontra. Veja o desvio moral que hoje as igrejas se encontram. Veja o quanto de corrupção hoje a igreja está envolvida. Essas notícias das fintechs gospel, na qual os pastores se utilizavam de meios financeiros para enriquecimento, que agora está trazendo escândalo para dentro da igreja. Cadê a justiça de Deus? Cadê os tsádicos? Cadê os homens justos? Os homens que vão manifestar Deus no seu caráter? Nós vemos muito mais homens manifestando as obras das trevas do que as obras da luz. Porque o interesse desses homens é roubar, é comer as ovelhas, roubar a lã das ovelhas. Eles não têm preocupação em praticar a justiça, em ter misericórdia, em andar em humildade. Olha, 3 coisas importantes: justiça, amor e misericórdia, e praticar a humildade. Analisa esses homens chamados homens de Deus aí que está na mídia. Será que eles têm sido isso aqui justos? Será que eles têm tido misericórdia do povo de Deus? Será que de fato eles andam em humildade? Porque quando você vê um filho de Deus com um relógio de 100 mil no braço, você fica meio confuso. Será que esse é o reino que Deus veio, que Jesus veio anunciar para nós? O reino da ostentação. Aonde está a justiça e humildade? Aonde está a justiça e humildade? Esse era o clamor dos profetas. Então Cristo, ele vem cumprindo a promessa de Deus, manifestando a plena justiça, encarnando a perfeição e cumprindo fielmente a lei e trazendo a redenção dos pecados mediante a fé. E essa questão da justificação, ela foi bem detalhada no primeiro sermão. Se você não escutou, procura a Maria Lúcia, que ela tem lá a audioteca da igreja com os sermãos. Então você pode procurar a nossa curadora das pregações que ela tem lá. Então essa questão da justificação, nós fomos justificados em Cristo por meio do seu sacrifício vigário de cruz, por meio da fé nós somos feitos justos diante de Deus. Agora nós não precisamos do cumprimento da lei, porque a lei, ela exigia de nós algo que nós não conseguiríamos cumprir. A lei exigia de nós algo que está além da nossa capacidade como homens de fazer. Mas Cristo, ele veio na forma de homem, sendo ele plenamente perfeito, ele padeceu e padeceu morte de cruz para levar sobre si os nossos pecados. E para nos perdoar, nos redimir, nos lavar, nos transformar e trilhar para nós um caminho de santidade, em justiça e em amor. Então, por meio da fé, nós somos feitos justos. Por meio da fé, nós somos feitos sádicos diante da presença de Deus. Romanos 8:3, como Ademilson já leu aqui, do 24 a 26, afirma que somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, para demonstração da justiça de Deus. Não é a justiça do homem, não é a minha justiça, não é a justiça do STF, mas é a justiça de Deus se cumprindo em Cristo Jesus. Assim, o crente que tem fome de justiça não busca aprovação ou glória própria, mas ele entende que ele necessita do perdão de Deus, que ele necessita de Cristo Jesus para viver uma vida de piedade diante da sociedade, diante de Deus.
Então nós só podemos nos fazer justos, nós só podemos ser justos se nós tivermos a plena convicção de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós precisamos acreditar e tomar também a nossa cruz para poder viver essa justiça e esse ato de justificação na qual Deus executou em Cristo Jesus. Então nós somos sim hoje justos, porque nós fomos justificados por Cristo Jesus. Então essa justiça já chegou a nós por meio de Cristo Jesus. Se dependesse de nós, nós não conseguiríamos nada, absolutamente coisa alguma, porque nós somos, por natureza, pecadores. A depravação adâmica, ela reside em nossos corações desde o primórdio dos tempos. E desde as nossas infâncias, desde o nascer, nós já somos tidos como pecadores. Então vejam a necessidade de nós entendermos a justiça de Deus, a justificação de Deus e o que nós precisamos para andar em justiça. Então, o verdadeiro discípulo, ele entende que a justiça não é uma metáfora, não é uma história distante, mas é algo essencial para cada um de nós. A justiça é algo essencial para nós vivermos a nossa fé de forma sadia, de forma plena, de forma na qual nós venhamos agradar a Deus, na sua plenitude e na sua vontade. Isso nos chama a abandonar qualquer confiança e mérito pessoal e descansar exclusivamente na obra da consumação de Cristo. Por que nos perturbamos? Por que nos agitamos? Porque não aprendemos a confiar na obra de Cristo. Porque não entendemos que Ele já pagou o preço. Não há mais preço para ser pago. O preço já foi pago lá na cruz. Resta-nos confiar, andar. E essa justiça não é uma justiça vã. E eu vou recapitular a primeira pregação para nós entendermos de que maneira essa justiça ela funciona, porque há dois modos operantes da justiça, a imputada e a implantada. A justiça imputada é essa justiça que é concedida por Deus por meio da doutrina da justificação, quando Deus manda Jesus Cristo a cada um de nós, nos reconciliando Ele consigo mesmo. Essa justiça imputada é a própria justiça de Deus concedida ao homem. A justiça imputada é a declaração legal de Deus que considera o pecador justo por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 1,17 declara que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O regenerado ele tem fome dessa justiça, porque reconhece que nada em si mesmo pode satisfazer o padrão divino. Sua fome revela consciência da própria insuficiência e confiança total na obra redentiva de Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus concedida ao homem. Agora, qual é a resposta do homem para essa justiça de Deus? É a justiça implantada, onde um homem busca, através da doutrina da santificação, uma vida de perfeição ou uma vida de santificação diante da presença de Deus. A justiça implantada refere-se ao desejo contínuo de santificação e conformidade à imagem de Cristo Jesus. Jesus afirma em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus, ele dá a justiça a nós por meio de Cristo Jesus. Agora nós, em resposta a essa justiça, nós buscamos a Ele. Nós buscamos viver essa vida conforme o padrão que Ele estabelece aqui. Nós buscamos viver conforme um discípulo, na qual nós temos visto através do capítulo 5 de Mateus, conforme as características de um verdadeiro discípulo. Agora nós buscamos, por meio desse texto, analisar a nossa vida para podermos, de fato, viver uma vida de santidade, uma vida de discipulado prático e vivencial, na qual nós venhamos alcançar uma vida de santidade diante de Deus.
O crente anseia que a sua vida, que seus pensamentos, que as suas ações reflitam a Deus, reflitam o caráter de Deus. Ser santo significa refletir a imagem de Deus, tal como Ele é santo. Então nós devemos buscar manifestar esse padrão de santidade aonde nós estamos inseridos. Não somente aqui dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Porque ser crente, ser santo aqui é conveniente. Agora ser crente, ser santo, ser um discípulo de Cristo Jesus lá fora é muito mais dificultoso. Porque nós estamos diante da dura realidade do mundo. Nós estamos diariamente sendo assolados, sendo assolapados pelo pecado, pelas coisas que estão lá fora. Mas há uma palavra de Deus para as nossas vidas, há uma mensagem de Deus que nos convida a ser santo tal como Ele é. Sede santo porque eu sou santo. Não é uma impossibilidade, não é algo irreal, mas é algo que nós devemos criar como hábito e rotina para as nossas vidas. É algo que nós devemos praticar como sede e fome. É contínuo, é diário, é constante. Ninguém aqui fica sem comer mais de 24 horas, a não ser que esteja de jejum, né? Ou a não ser que vá fazer algum tipo de exame. Mas fora isso, nenhum de nós aqui deixa de comer. E assim também deveria ser a nossa vida espiritual. Nenhum de nós deveríamos se afastar de Cristo um minuto que seja para buscar as coisas deste mundo. Nenhum de nós deveríamos deixar essa constância de uma vida devocional plena diante da presença de Deus para buscar coisas efêmeras da terra. E esse é o convite da justiça implantada, é que nós venhamos dar resposta àquilo tudo que Deus já fez por nós, a todo o sacrifício que já foi estabelecido pelas nossas vidas. A verdadeira fé, ela sempre produz uma vida de transformação, onde não há desejo de santidade, não há evidência de regeneração. Amigo, como é que nós vamos dizer que somos verdadeiramente salvos, que somos parte de uma igreja sacramental litúrgica, se nós não temos vivido uma vida de transformação, de regeneração, se nós ainda temos as mesmas atitudes diante da conversão? Não tem como viver uma fé se nós não sermos transformados, se essa transformação de Cristo Jesus não refletir o verdadeiro discipulado que Ele vem apresentando. Nós, desde a abertura dessa casa, temos falado, nós temos ensinado, nós temos meditado, refletido acerca do verdadeiro caráter do discípulo. Se nós não temos uma vida de santidade, de justiça diante de Deus, como nós poderemos ser chamados discípulos de Deus? Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Então tudo isso, sede, fome de justiça, vai se manifestar no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Veja você, olha o padrão que nós temos que ser. Olha o padrão que nós temos que estabelecer. Olha a forma que nós devemos nos apresentar. Só vai ser perseguido quem apresentar essa forma e padrão de justiça. Quem vai ser perseguido por causa da justiça de Deus é aquele que vive essencialmente a vontade de Deus. Então, há uma confrontação muito grande quando Jesus fala nessa questão de bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Olha o nosso mundo é de comodidade, o nosso mundo é de buscar a satisfação e os prazeres, é a alegria em detrimento, é os entretenimentos da vida. Quem aqui está disposto a sofrer? Quem aqui está disposto a morrer? Quem aqui está disposto a ser sacrificado? Quem aqui está disposto a ser humilhado por causa dessa justiça? Eu vou dizer, nenhum de nós está pronto aqui para sermos perseguidos por causa da justiça. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo a justiça de Deus na sua forma plena. Porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Por isso, nós não temos condições de sermos perseguidos, embora a palavra vai dizer que felizes são aqueles que são perseguidos. Felizes são aqueles alegres, contentes. São aqueles que sofrem por causa da justiça de Deus.
Então Cristo, ele vem apontar que esse sofrimento, ele é contrário àquilo que as igrejas estão pregando. Vinde para cá que você vai ser feliz. Vem fazer a campanha para nós derrubarmos as muralhas. Venha para cá que você vai conquistar. Venha para cá que vai ser um ano de vitória. Venha para cá que você vai ser abençoado. Venha para cá que você vai ser curado. Infelizmente, nós não podemos pregar essa mensagem para vocês. A única mensagem que nós podemos pregar aqui nesse púlpito é dizer: venha para cá que você vai ser perseguido. Venha para cá que você vai sofrer. Venha para cá que você vai morrer, porque aqueles que buscam viver verdadeiramente a vontade de Deus, eles são perseguidos. Aqueles que vivem verdadeiramente a vontade de Deus, eles vão ser humilhados. E se nós não estamos sendo humilhados ou perseguidos, é porque nós não estamos vivendo ainda o padrão que Deus deseja para nós. E cabe a nós uma reflexão nessa manhã. Cabe a nós uma reflexão acerca dessa perseguição, acerca dessa marca, porque a marca da igreja primitiva era a perseguição. A igreja, ela cresceu por causa, tem até uma música do sangue dos mártires, né, que foi derramado, e a igreja cresceu sobre a tortura de homens e mulheres que não negaram o nome de Cristo, que não negaram viver uma vida segundo o padrão das Escrituras. Então, a perseguição, ela é uma marca da igreja. A perseguição, ela faz parte daquilo que Cristo veio anunciar. Se nós não estamos sendo perseguidos, é porque é algo de errado. Se nós não estamos incomodando o mundo, é porque tem algo de errado. Se nós não estamos sendo espinhalados, é porque tem algo de errado. Então a perseguição não é exceção, mas é uma marca da igreja para viver a plenitude com Cristo. E 2 Timóteo 3,12 vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui não está falando um ou outro que queira viver, ou aquele fulano, ou aquele ciclano. Não, está falando todos. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente, eles serão perseguidos. Então a verdadeira igreja, ela tem como marca a perseguição. E nós vamos ver por que ela é perseguida. E essa perseguição, ela pode se assumir de várias maneiras. Ela pode se assumir de forma física, social, moral, intelectual, espiritual, rejeição, zombaria, marginalização, perda de privilégios, perda de direitos civis, cancelamentos. Meu irmão, hoje nós podemos dar graças a Deus que ainda vivemos num estado laico, que podemos professar a nossa fé de maneira aberta, sem uma perseguição velada. Mas olhe para os países da janela 1040, eu só quero falar 2040, né? Menor, 1040. Mas graças a Deus tem uma missionária aqui para ajudar o pregador, né? Então vejo para a janela 1040. E não é algo do passado, não é algo que está lá em 1800 e vai bolir, são coisas atuais. Na China, quantas igrejas, na verdade não há igreja, né? Já foram fechadas. Quantos pastores, missionários não têm sido presos, executados, torturados e mortos por causa de uma vida de justiça? Eu não estou falando de coisas que aconteceram no Coliseu, no primeiro século, no nascedouro da igreja. Eu estou falando de coisas que são recentes, desse ano passado. A perseguição daqueles que querem viver uma vida de justiça. E nós aqui estamos muito bem acomodados dentro do nosso quadradinho, dentro da nossa vida comunitária de fé, mas nós não esquecemos que existe uma igreja que está sendo perseguida, que existe uma igreja que está prevalecendo sobre as trevas, mesmo que padecendo na mão de homens.
Que existe uma igreja que luta para poder anunciar a palavra de Deus. E aí eu fico triste quando nós estamos aqui num dia do Senhor, no culto do Senhor, e às vezes por uma vontade ou outra nós deixamos de vir à casa de Deus para escutar a palavra. Meu irmão, veja, tem pessoas que nem a Bíblia tem, só tem uma folhinha, mas elas têm tanta sede e fome da palavra de Deus que elas dão a vida para ouvir apenas uma pregação de uma página, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Embora nós também façamos isso por meio do sermão expositivo, né? Nós demoramos bastante tempo em uma única página, mas nós temos todo o contexto de Bíblia para nós. Essas pessoas não. Elas têm que se esconder para poder cultuar o Senhor como igreja. Nós aqui temos portas abertas e podemos entrar na casa do Senhor. E às vezes nós entramos com tanta tristeza no coração, com tanta empatia, com tanta mornidão. Nós não entendemos a alegria da salvação ainda. Nós não entendemos que, graças a Deus, ao quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E por meio desse culto que nós prestamos a Deus, é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo espetacular. Já pensou se amanhã o Lulis diz que acabou a igreja? Eu acredito que grande parte da igreja se perde. Grande parte da igreja vai se perder. Porque quando entrou a pandemia, que falou que não ia ter mais culto, as pessoas, já não vou precisar acordar cedo, agora eu vou ligar meu celular, minha televisão, meu tablet, vou ficar de roupão aqui e cultuar o Senhor, sentado no sofá. Meu Deus do céu, Jesus, misericórdia. Que pensamento maligno. Isso foi só um teste, viu? Isso foi só um teste para nós. Vai chegar dias na qual, de fato, a nossa fé ela vai ser provada. Ainda não começou, mas está perto. Então, nós não sofremos fisicamente, nós ainda não sofremos socialmente. Às vezes moralmente, intelectualmente também não, espiritualmente ainda também não, mas há uma sociedade que tenta cancelar a voz de Deus dentro de uma sociedade. A política do cancelamento, essa cultura woke que está adentrando até mesmo dentro da igreja, onde nós temos que falar politicamente correto, nós temos que ter o nosso linguajar tolhido, nós não podemos combater as práticas de pecado, porque as pessoas se sentem ofendidas, porque as pessoas se sentem com seus direitos assim abolidos. Quando a igreja ela se levanta para falar, não, o homossexualismo não é uma prática divina, não é algo que a igreja apoia, não é algo que a Bíblia apoia. A corrupção não é algo que a igreja apoia. E por aí vai. Então, quando nós nos colocamos como homens justos diante de uma sociedade corrompida, nós vamos sim ser perseguidos. Nós vamos sim ser cancelados. Nós vamos sim sofrer as dores de Cristo Jesus, até mesmo por meio de zombaria. Lá vai aquele crente, olha, aquele crente é perfeito demais. Ou o cara é chato, só quer ser o santo, o certo. Isso é algo inerente àqueles que querem viver. Ainda não perdemos os nossos direitos civis, mas vai chegar um tempo que nós vamos perder. Vai chegar um tempo, e isso eu quero falar com muita clareza, que vai chegar um tempo que cristão vai ser marginalizado. Porque ele é escória da sociedade. Porque ele pensa de uma maneira, ele é um vírus, ser crente é um vírus contagioso. Esse povo é doido. Eles não gostam de homossexual, não gostam disso, não gostam daquilo, não gostamos do pecado, mas amamos cada uma dessas pessoas. Entenda, amados, que a perseguição ela pode surgir de várias formas. Hoje ainda nós não sofremos duramente com a perseguição, mas que nós venhamos estar preparados para ela. Deus não promete a ausência de sofrimento, mas Ele promete a sua presença em meio ao sofrimento. Deus ele não promete que você vai ter uma vida boa, não, que você vai ter uma vida tranquila, não. Ele vai dizer que em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Cristo venceu. Então, sim, nós teremos
Passaremos por perseguição. Deus, Ele não vai nos livrar da perseguição, mas Ele vai andar conosco dentro da perseguição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei por mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, quando esses dias de trevas chegar, não é para que nós venhamos temer, não é para que nós venhamos desistir, não é para que nós venhamos abrir mão da nossa fé, mas é para que nós venhamos depender cada vez mais de Deus, confiando que Deus nos guarda e nos livra de todo mal. E se nós morrermos? Amém. E se nós apanharmos muito? Amém. E se arrancar um braço seu? Amém. Cristo está sendo exaltado através do seu sofrimento. Entenda, Deus, Ele é Deus da bonança, é Deus do sofrimento, o mal e o bem, o joio e o trigo, tudo está debaixo da vontade de Deus, porque Deus é soberano. Porque Deus, Ele é detentor de todas as coisas. Nós só queremos a parte boa de Deus. Nós só queremos o bom de Deus. Mas nós esquecemos que o bem e o mal está na mão de Deus. O sofrimento e a bonança está na mão de Deus. Se sofrermos, sofreremos para a glória de Deus. Se padecermos, padeceremos para a glória de Deus. Se formos perseguidos, seremos perseguidos para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. A nossa fé tem sido moldada pelo desejo de aceitação ou pela fidelidade às verdades bíblicas. Muitas das vezes a nossa preocupação é em ser aceito na sociedade. Eu tenho que ser um cara politicamente correto. Eu não posso falar isso porque o meu coleguinha vai se ofender. E sabe uma coisa que eu tenho percebido na minha vida? Que falar a verdade, que denunciar o pecado, ajuda muito mais a pessoa a se enxergar do que você deixar ela da forma que ela está. E as conversas que eu tenho no meu dia a dia com meus colegas de trabalho, às vezes eu pontuo algumas coisas. Cara, mas você acha que isso está correto? Eu, como cristão, eu vejo dessa forma. Como é que você se vê dessa maneira? A pessoa para, reflete e pensa, poxa, mas de fato eu estou tendo uma conduta que não está correta. E assim a pessoa consegue enxergar um erro simplesmente por um direcionamento moço em relação à verdade. Então nós não temos que temer pregar a palavra do Senhor. Nós não temos que temer falar a palavra do Senhor. É isso que vai iluminar o mundo. É isso que vai salgar o mundo. É quando nós entendemos que a nossa vida em testemunho do Evangelho, falado e vivido, transforma vidas. E ele vai falar aí, a causa correta da perseguição, por causa da justiça. Por causa da justiça. Não é qualquer sofrimento que é bem-aventurado. Às vezes a gente pensa, eu estou sendo perseguido, mas a pessoa é um cão em pessoa. É o diabo encarnado em Satanás. Eu estou sendo perseguido. Conheci um cara que falava assim, eu estou sendo perseguido. Mas o cara, meu Deus do céu. Só Jesus na causa dele. A verdadeira perseguição não é pelas nossas mazelas, mas é por causa da justiça de Deus, por causa do caráter de Deus em nós. Não é pelos erros pessoais ou pelo fanatismo religioso que nós temos. Coisa chata é um fanático religioso. Coisa chata é um cara legalista. Coisa chata é você entrar na igreja, não, meu irmão, não faço isso não porque eu sou santo. Não posso tomar essa Coca-Cola porque tem Satanás. Se você virar o rótulo aí, você vai ver o capeta purinho. Meu amigo, que maturidade. Vocês estão rindo, mas é verdade. Inclusive dentro das seis amigo. Você vê, com tanta teologia saudável que nós temos ainda pessoas que vivem uma vida legalista, religiosa. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode fazer nada. Porque o cara não deixa. Não foi para a escravidão que Deus nos chamou, não, meu irmão. Deus nos chamou para a liberdade, viu? Para sermos livres nele.
Se você está sendo perseguido por causa do seu legalismo religioso ou por causa dos seus erros pessoais, é bom você rever, porque está tudo errado. Uma coisa é você ser perseguido por Cristo, outra coisa é você ser perseguido pelos seus pecados. Você é ruim virado do capeta, aí depois reclama que está sendo perseguido. Está errado. Nós temos que entender que a perseguição ela tem que vir por meio de um caráter santo, não de um caráter pecador, não de um caráter pecaminoso. E a justiça ela se revela uma vida alinhada à vontade de Deus, não uma vida alinhada à nossa vontade. Em 1 Pedro 4,14, vai dizer assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Bem-aventurados são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa em vocês. Nós temos que nos alegrar em Cristo. Nós temos que nos alegrar no Senhor, mesmo que soframos. A justiça aqui se refere à vida alinhada à vontade de Deus, a justiça de Cristo imputada em nós. Fomos salvos para sermos testemunha de Deus na terra. Fomos salvos para ser testemunhos de Deus na terra. Você acha que você foi salvo só para sentar aí dia de domingo? Você acha que você foi salvo simplesmente para dizer, eu sou a ICCR, está aqui o meu cartão? Não, meu irmão. Você foi salvo para ser testemunho na terra. Você tem sido testemunho, meu irmão? Você tem manifestado Cristo? Você tem manifestado o Senhor? As pessoas estão enxergando em você Cristo? As pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, têm enxergado o Senhor? Qual o testemunho? Qual o testemunho que você tem anunciado? Assim, não vai fazer sentido para nós mantermos essas portas abertas, mantermos essa casa funcionando, se nada está mudando, se nada está acontecendo. Se nós continuarmos sendo as mesmas pessoas, é melhor fecharmos isso daqui. É melhor pararmos com isso aqui, porque nós só estaremos nos enganando e perdendo tempo. É preciso ter uma vida de testemunho. Lembre-se das palavras que diz: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a Cristo Jesus, imagine nós. Imagine nós que somos pequenos servos. O nosso testemunho tem que estar alinhado com a justiça de Deus, meus amados. A justiça vivida como um fruto da regeneração. Ela tem que ser um fruto que as pessoas têm que colher em nós. Tem que ser visto em nós, em uma vida de justiça diante da presença de Deus e no mundo principalmente. Nossa vida revela a forma justa de uma vida santa. A nossa conduta aponta para a santidade de Deus. A justiça, como lá na Torá, aponta para a santidade de Deus. Todas as nossas práticas de fé têm que apontar para Deus. E que Deus nós temos apontado? O eu, a minha vontade de prevalecer, a minha vontade de ser maior do que as outras pessoas? Ou a vontade de morrer e ser um servo? E servir em amor uns aos outros? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, segundo Filipenses, segundo na referência, mas não que seja o livro segundo, Filipenses 1, 29. A vocês foi dado o privilégio de crer. Professor Labieno, esse quinta e sexta, estava falando sobre a questão do reino.
E é muito interessante a perspectiva que ele traz. Nós temos assim às vezes até um pensamento errado ou errôneo daquilo que de fato é o reino de Deus. Porque o que nós entendemos como reino de Deus? Apenas uma vida mais ou menos cultica, mal feita muitas das vezes, e nós esquecemos de parar para analisar qual a profundidade do reino de Deus em nossas vidas. E ele deu um desafio para nós pensarmos acerca das nossas vidas, das missões que nós temos buscado cumprir. Essas missões, elas revelam a vontade de Deus sobre nós ou revelam a nossa vontade para nós mesmos? E é interessante, se você analisar aí a sua vida, você pode se perguntar, tudo o que eu tenho vivido é de fato para a glória de Deus ou eu tenho buscado os meus próprios interesses? E quando nós analisamos a dimensão do reino de Deus, nós vemos que o reino de Deus está muito além da nossa compreensão. Está muito além daquilo que nós imaginamos ser. A profundidade do relacionamento sincero com Deus e verdadeiro nos leva a refletir acerca das nossas atitudes. E de fato, será que nós temos vivido essa vida que aponta para Cristo, que aponta para o reino de Cristo? O mundo, ele odeia a justiça porque ela expõe o pecado, como eu já disse. O mundo, ele não tem que se agradar de nós. O mundo não tem que se alegrar com as nossas palavras, mas o mundo, ele tem que nos odiar. A luz, ela tem que resplandecer sobre as trevas, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, aqueles que andam de forma justa andam na luz, aborrecendo as trevas. Somos chamados a discernir se estamos sofrendo por fidelidade a Cristo ou se estamos sofrendo por pecados pessoais. Há uma promessa gloriosa para aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus. A promessa que Cristo declara é que deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. O reino não é apenas uma estrutura, algo que nós esperamos para o futuro, mas é uma realidade que já começou no já e no ainda não. Nós já vivemos o reino, mas ele só vai se concretizar quando Cristo se manifestar plenamente. A perseguição confirma nossa cidadania celestial, pois a nossa pátria não é essa pátria. Nossa pátria é uma pátria celestial, segundo Filipenses 3:20. Ser perseguido significa que você está no caminho certo. Ser perseguido significa que, mesmo com tudo dando errado, tudo está dando certo. Porque a perseguição é um sinal de que você está caminhando como discípulo de Cristo Jesus. Que você está entendendo a mensagem que Cristo está ensinando. Que a perseguição, ela é uma marca. Essa perseverança é a evidência da salvação verdadeira, sustentada inteiramente pela graça de Deus e não pelas circunstâncias favoráveis. Nós temos que continuar fiéis ao nosso propósito, fiéis aos nossos chamados, fiéis àquilo que Cristo está anunciando através do Sermão do Monte. Nós devemos continuar firme na busca do caráter do real discípulo, em fidelidade, sem nos deixar se abater, sem nos deixar se acometer pelas coisas que nos cercam, pelas tribulações, pelas dificuldades. A fidelidade em meio à perseguição. Foi isso na igreja primitiva. E que seja também isso na igreja hoje, na igreja moderna. Que não venhamos simplesmente abandonar Cristo por qualquer coisa, mas venhamos continuar firmes, mesmo que padecendo. Vivamos com os olhos no reino, perseverando com alegria e confiança na soberania de Deus. Essa semana nós falamos aí sobre soberania lá no
WhatsApp do Marcelo, né? Acompanhe. Você que não está acompanhando, comente também, né, Marcelo? Deixe o seu joinha lá, fazer propaganda para o Marcelo. Deixe seu joinha. Mas nós estamos tratando temas que são pontuais do nosso dia a dia. E nós, através daqueles comentários, nós conseguimos entender o que é a soberania de Deus. Como é que, de fato, nós devemos aprender a confiar em Deus, mesmo em tempos ruins, mesmo em meio às tribulações. A bem-aventurança da perseguição nos ensina que o caminho estreito dos discípulos é também um caminho glorioso. Sofrer por causa da justiça não é sinal de derrota, mas é uma evidência clara de pertencimento ao reino de Deus. Que vivamos com fidelidade, esperança e alegria, sustentados pela certeza de que o sofrimento desse tempo presente não pode se comparar com a glória reservada para nós em Cristo Jesus. Você foi chamado para viver o reino. Que você não se abata pelas perseguições, claro, desde que você esteja sendo perseguido pela justiça, né? Se não for, se converta. Nessa manhã você possa fechar os seus olhos. Senhor Deus, nós te damos graça. Graça por entender que a perseguição ela é uma marca da igreja. Graça por entender que ao sermos afrontados por causa do caráter de Cristo em nós, nós estamos mais perto de Ti. Estamos mais perto de vivenciarmos aquilo que de fato o Senhor tem preparado para nós. E sabemos que muitas das vezes o nosso comportamento ele não tem refletido, Deus, o caráter de um verdadeiro discípulo de Cristo que tem a marca da perseguição em si. Porque muitas das nossas perseguições não é por causa do Evangelho, não é por causa da justiça, não é por causa do Teu reino em nós, mas é por causa dos nossos próprios pecados. É por causa das mazelas que ainda residem em nosso coração. Que nessa manhã, Deus, nós possamos fazer uma reflexão acerca da nossa vida de discípulos e analisarmos à luz, Deus, dessa palavra exposta, se de fato, Deus, nós temos vivido para Te glorificar com as nossas tribulações. Se de fato, Deus, nós temos vivido uma vida na qual o Senhor tem tido prazer em nós. Tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Deus. Porque ainda não entendemos, Deus, a urgência do tempo. Porque não entendemos, Deus, o tempo na qual nós estamos inseridos e a necessidade que temos, Deus, de nos colocar, de fato, na presença de Deus como homens e mulheres que vivem uma vida justa, que vivem um padrão que vem essencialmente de Ti, Deus. Nos ajuda a morrer para nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a negar a nós mesmos, para podermos, Deus, viver a Tua vontade, que é justa, perfeita e agradável. Que assim seja, Deus, em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.